Boa noite, pessoas amadas e queridas. Uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa mesa redonda, um coração batendo aqui no peito, talvez da falta de hábito, né, da gente se encontrar mais um pouquinho. Então, eu quero agradecer imensamente a presença da parceria, né, da Thelma Ribeiro, de Tupã. Estou indo pelos quadradinhos daqui, tá? Pela Andréia Dalólio, de Fortaleza, Ceará. Glória Correia, Rio de Janeiro, Petrópolis. Maristela Colombo, Marília, São Paulo. Mari Caneje, Marília, São Paulo. Elza Sassá, Tupã, São Paulo. Roseli, Tupã, São Paulo. Alexandre Ebert, querido, parceiríssimo, São Paulo. Nós estamos aqui nessa mesa redonda, e agora eu vou passar para o texto para não divagar, para não perder tempo, para conversarmos. E assim, nós que fazemos parte do coletivo Nós Entrelaçadas, parceiros de fazeres pelas ruas e praças urbanas de Tupã, estamos nessa mesa redonda para falarmos sobre o fio da vida. Relembrando que no final da pandemia, em março de 2022, nosso coletivo realizou um evento nacional e internacional de nome O Fio da Vida. Inspiradas pela experiência da pandemia, nossa proposta foi uma ocupação urbana na principal praça da cidade. A adesão foi de proporção nacional e repercutiu internacionalmente. Chamamos as pessoas a fazerem, com o que tivessem de material em casa, um fio ou algo semelhante que representaria o fio da vida ressurgindo após todo aquele luto coletivo vivido naquela ocasião. Ainda estávamos sob o efeito do medo, com máscara, sem máscara, enfim, ainda estávamos engatinhando naquilo que não sabíamos o que seria o futuro a partir dali. O evento celebraria o encerramento de um ciclo do coletivo e, como semente, ficaria, assim como ficou, depositado em nossos corações, aguardando um novo chamado. E após 2 anos e meio, em um belo dia de agosto, Thelma, Maristela e eu nos reunimos e nossa saudade se mostrou tão grande que dissemos sim, a semente brotou. Vamos lá? A semente agora é um botão, floresce, e nesta mesa queremos reacender a chama propulsora de tantos fazeres que nos nutrem. Decididas a prosseguir com nossas ações artísticas na expansão do coletivo, desejamos que aconteça aqui o embrião do próximo passo, pois, como diz o poeta Antônio Machado, caminhante não há caminho, se faz o caminho no caminhar. Muito me comoveu no evento as presenças de Alexandre Ebert, Ruth Oliveira e Silviane Lopes, que vieram de longe, viajaram de carro para lá estarem. A Silviane tinha vivido uma experiência mágica recente na tribo dos Pataxó, em Paraty, e levou para nós um fio tecido pela tribo, junto aos povos originários, com palavras dedicadas ao coletivo. E esse texto ficou no computador e eu só o encontrei a semana passada. Ele é inédito, fazia muito tempo que eu não via essas palavras. E o fio atravessou estados e veio de povos originários, com evocações, saberes ancestrais de pessoas que sempre permaneceram conectadas à natureza, ao fio da vida, e que trazem em si o respeito ao meio ambiente, pois não perderam essa consciência do pertencimento, de que o ser humano e a natureza são uma coisa só. Nesse sentido, recebi aquele presente como um novo chamado dentro do chamado, uma conexão. E foi um presente encontrar esse texto a semana passada,
nessa preparação para essa mesa. Então, eu trago algumas palavras que nos foram enviadas com o amor e que ressoaram dentro de mim nesse período de imersão. A avó, anciã da aldeia, inicia unindo os fios, fazendo um laço e dizendo uma palavra: felicidade. O cacique finaliza com igualdade. Salve nossos povos originários e as lideranças femininas. Avó, feliz de estar conosco, felicidade. Olívia, conexão. Expansão, amor, dança. Úteros curados, blindados e iluminados. Entrega, presença. Canto da Jurema, carinho, felicidade para todos nós. Arrepio, coletivo, unidade. Mucá, mucaú, unir, reunir. Conquista pela libertação das mulheres. Fortalecer e alertar os conhecimentos. Interculturalidade. Semear para multiplicar. Como esse texto me veio assim como uma inspiração, e ali naquela época a gente não teve nem como olhar para isso particularmente, eu sinto assim como um fio de ligação muito potente para trazer aqui, para abrir, para nos inspirar para essa mesa redonda. E agora eu passo a palavra para a Maristela e depois a Maristela passa a palavra adiante. Olá, boa noite a todas e todos. É uma felicidade estar com vocês aqui nesse momento. E assim, pensando nesse fio da vida e ouvindo a Rossana, trazer esse resgate do que foi essa intervenção urbana, eu tinha pensado em fazer um aquecimento corporal, mas eu acho que com as palavras da Rô a gente já aqueceu os nossos corações. E para o que a gente vai fazer agora, eu acho que é o mais importante mesmo, tá? Eu estou pensando assim, já nessas palavras, o que vem até a gente, o que traz a gente aqui. Então, eu queria que a gente fizesse um trabalho para entrar em contato com as nossas emoções, conosco, o nosso corpo, o nosso sentir, o nosso pensar. Então, se vocês quiserem fechar os olhos, tudo bem. Se não quiserem, pode continuar com os olhos abertos. E eu vou propor algumas coisas para vocês pensarem. E depois que a gente pensar, a gente tem continuidade, tá bom? Então é assim, a primeira coisa é assim, vamos pensar em qual foi a motivação para que vocês estivessem aqui agora. Qual foi a motivação que trouxe vocês aqui nesse encontro? Quando você recebeu o convite das entrelaçadas, através da Rossana, qual foi a expectativa que fez seu coração bater mais forte e chegar até aqui? O que é o fazer com as mãos para você? Onde esse fazer te leva? Com o que ele te conecta? Eu estou falando aqui do sentir. Como é sentir quando estou fazendo com as minhas mãos? Né? Que fio é esse que me atrai tanto? Né? Você sente prazer em fazer algo com as mãos? Pensa que em todos os momentos nós utilizamos as mãos. Como é isso, né? Quando você para sentir esse prazer, como é costurar, bordar, tecer, fiar, crochetar, tricotar o fio da vida para você? Eu vou dar uns minutos para vocês pensarem um pouco, olhar para dentro de vocês, pensar como que é essa história toda do fio da vida, desde lá quando a gente propôs fazer, o que aconteceu nesses 2 anos,
uma que está aqui agora, pensando em falar sobre o fio da vida. Depois que vocês pensarem, refletirem, entrarem em contato com vocês, eu gostaria que todo esse sentimento, essa sensação, essa motivação que traz você até aqui, se transformasse em uma frase para nós. Uma frase que você vai falar de como você vê tudo isso que foi dito até aqui. Que é a tua motivação. Pode ser? Vamos dar alguns minutos. Eu vou ficar falando um pouquinho para o áudio que está vazio. Se a Rô quiser falar algumas palavras, tá? Então, assim, ficar vazio, o que eu quero dizer é que vocês estão entrando em contato com vocês. Então, assim, vamos um pouquinho para trás, vamos pensar como foi todo esse evento, o que me fez sair da minha cidade e ir até Tupã, o que me fez me ligar a esse fio da vida naquele momento, como foi mandar o fio da vida para Tupã, uma cidade do interior, né, onde tinha um grupo que chamava chama Nós Entrelaçados, né, mas tinha lá um grupo que convida a tecer, que convida a tecer no momento muito difícil de nossas vidas, que convida a fazer uma conexão conosco, uma conexão com o outro, num momento que estava tão difícil se conectar com a vida. Como foi isso para você? Qual o seu sentimento? Qual o seu sentimento ao pensar que você participou dessa história? Que você levou esse fio da vida? O que esse fio da vida fez para você? Nesses 2 anos, houve expansão? Como que ele chegou? Houve conexão? Como que ela está? Então, eu penso que os minutos que a gente tem seria para conversar nessa mesa redonda, cada um falar numa frase o que foi isso. E quem quiser abrir, pode abrir. Quem quiser falar um pouco, tiver só fala, né? A gente fala uma frase, porque a gente tem pouco tempo, então, assim, uma frase, uma explicação do que foi isso. E aqui nós não temos muita gente, dá para a gente falar um pouco mais. Conta essa emoção para nós, para cada um de nós. Rô, por favor, você anota, eu estou sem caneta agora nesse momento. Bom, eu, como uma das integrantes do Nós Entrelaçadas, e eu sou arquiteta e urbanista, então, para quem não me conhece, né, que várias pessoas aqui já me conhecem, para mim isso tudo foi muito bom, porque foi uma intervenção urbana numa cidade que não oferece muitas opções de contato com arte popular e com o sentir de o que a arte pode nos trazer, né? E quanto a, assim, ao que a frase que eu daria de maior importância para mim do fio da vida é que ele nos trouxe a nova esperança de vida e ressocialização pós-pandemia, né? Então isso eu acho assim, que foi uma coisa muito gratificante para todas nós, as que estavam presentes, e acredito até mesmo que as pessoas que simplesmente participaram, mandando todos os fios com seus poemas e com sua história de vida, foi uma coisa em que nos deu muito prazer. Então, e hoje eu vejo que pós esse encontro que nós tivemos, eu, a Rosana e inicialmente a Maristela, foi uma chama que reacendeu na necessidade da gente dar continuidade a esse trabalho, porque ele é muito gratificante. E quanto ao fazer com as mãos, eu sempre gostei muito de tudo com todos os tipos de manualidade. Eu não sou profissional nessa área, mas eu sempre gostei muito de tudo: pintura, escultura, tricô, crochê, bordado, costura, tudo me agrada demais, né?
Então, eu acredito que, através dos trabalhos que nós fazemos com as mãos, independente de ser só um trabalho de manual mesmo, mais de gesticular e de se expressar, é uma coisa que traz muito do que a gente está sentindo, do que a gente está vivenciando. Então, as mãos são muito importantes. Para mim, as mãos e os olhos, né? Porque eu preciso dos olhos para poder elaborar o meu trabalho. Mas eu acho que, da minha parte, o que eu poderia resumir do que foi o Fio da Vida seria isso. Porque é bem resumido, porque ele representou muito para mim. Fala uma frase, por favor. O Fio da Vida nos trouxe a nova esperança de vida e de sociabilização pós-pandemia. Muito obrigada, Thelma. Imagina, Maristela. Quem mais? Não, para mim, estou satisfeita. Tá. Quem mais podia falar? Boa noite para todo mundo. Eu sou a Mari, sou artista têxtil. O Fio da Vida veio para mim num momento especialíssimo, né? Mais do que da pandemia. Eu tinha acabado de sair de uma situação que eu estava acamada. Tinha acabado de ir para a cadeira de rodas. E junto com isso veio a minha aposentadoria como artesã. Então, para mim, o Fio da Vida significou que existem outros meios. Se a gente persistir, existem outros meios. E foi muito importante para mim, porque eu descobri uma outra maneira de trabalhar sem usar a mão esquerda, né? Usar só uma mão. E foi, assim, especialmente especial. Para mim, e a frase fiquei muito contente de... Especialmente especial. Fiquei frase, muito Mari. feliz por ser lembrada pelo grupo, né? A frase é que se a gente persistir, a gente consegue encontrar outras maneiras de fazer. Deixa eu aqui abrir. Glória. A Glória. Boa noite, obrigada pelo convite. Estava aqui relendo a carta que recebi no dia 22 de abril de 2022. Abril é um mês especial, foi o mês que eu nasci. E falar do Fio da Vida é falar da resistência após todo aquele momento. Como todos nós estávamos vivendo, fora e dentro de casa. Alguns é que sabem que eu convivia com minha mãe em estágio final de Alzheimer. Então, resgatar essa memória daquele período me toca a emoção mais profunda, né? De memória, de saudade, mas o convite me nutriu muito, porque, na época, eu também fazia um movimento de dança dentro de casa, online, e eu aproveitei a experiência e ofertei ao projeto, a Nós Entrelaçadas, uma performance em que eu dancei com os fios que já estavam estendidos na minha sala ateliê, dentro da minha reclusão. E esse processo se inicia com o encontro com o Alexandre, com a Rosana Cilento, e aí eu chego nas Nós Entrelaçadas, que estamos permanecendo até o dia de hoje, e continuaremos nessa trajetória. Então, naquele momento, após outras experiências com a tecelagem, com as tramas experimentais, eu hoje me olho e me vejo mais potente que ontem e mais viva do que sempre. Então, essa é a minha frase. Muito obrigada a você pelo depoimento também. Thelma, obrigada pelas suas palavras, viu? Desculpa, eu não acho que nem ter falado, mas você faz parte do trio. Quem mais gostaria de falar uma frase? Fala um pouquinho sobre tudo que aconteceu. A Sassá, pode falar, amor. Saudade, Sassá.
Saudade, Sassá. Isso, tá Ah, eu também, muita saudade de você, quer dizer, de todas, né? Na verdade, sim, esse fio da vida foi muito especial. Só, assim, gratidão por você, Maristela, ter me ajudado bastante na época. Foi realmente, assim, imprescindível para mim, através do grupo, né? E, assim, eu não sou artesã, mas eu teci o fio da vida, que para mim foi, assim, emocionante. Então, assim, a minha coisa é gratidão pelo grupo e sempre estar com vocês. Eu teci o fio da vida, é a tua frase? Eu teci o fio da vida. Sem ser artesã, e foi emocionante, né? Foi. Foi. Nós que sabemos o quanto, foi emocionante mesmo. Obrigada por estar aqui, Sassá, obrigada pelo seu depoimento. Posso falar? Vocês estão me ouvindo, meninas? Então, legal. Na fala da... Eu comecei a procurar aqui no notebook o meu texto do Fio da Vida. Na fala da Maristela, eu comecei a me perguntar por que eu estou aqui. E gratidão pelo convite, meninas, por estar aqui próxima de vocês, de rever todas vocês aí pela telinha, isso é muito legal. E aí eu comecei a ler o meu texto que eu fiz lá naquela época do Fio da Vida. E eu fiz uma frase aqui para nós. Fio da vida é fibra, é força, é resiliência. Porém, a vida é esperança. Naquela época, eu estava passando daquela transição no zero, de um empreendimento que não podia se concretizar e trabalhar, muitas contas para fazer, aí nasce a Fibra Fofa, nasce aonde eu peguei a semente dos problemas de todas as buchas, plantei e nasce um empreendimento. Então, vem sempre, eu falo sobre essa conexão entre vocês, e hoje eu pude ler o meu texto novamente, rapidamente aqui, e analisar por que eu estou aqui, por que eu fiz o Fio da Vida, e ele vem muito falando sobre força e sobre essa resiliência. Então, gratidão, meninas. Então, a frase ficou dessa forma. O fio da vida é fibra, é força, é resiliência, porém a vida é esperança. Que lindo! Você deve ter notado aí que eu falei alguma coisa sobre expansão de fio, né? Conexão. Eu fiz algumas anotações. Então, muito obrigada, viu, Roseli, por você estar aqui com a gente de novo. Um mais lindo que o outro, né? Eu fico o nariz escorrendo, o olho escorrendo. Vem um transbordamento. Transbordamento. Ai, a gatinha. E ela tá pedindo colo, então eu vou ficar com ela um pouquinho aqui. Tá. Pode falar, Lê. Bom, meninas, um prazer estar aqui com vocês. Rosana, muito obrigado pelo convite. Thelma, Andréia, Maristela, Sassá, Fátima, Glória, Léo. Uma alegria muito grande participar dessa mesa redonda e encontrar esse grupo lindo, nós entrelaçadas, para tratar desse da vida. Eu tive a alegria e o prazer de estar com vocês em março de 2022. E é uma ocupação urbana, na verdade, que da vida na minha cabeça, com a participação de várias pessoas, de vários territórios, como a Rosana bem lembrou, é um evento semente, né? Um tecido de palavras, eu acho que tem esse caráter de uma evocação ancestral do corpo em conexão com a natureza, um evento para fortalecer o conhecimento, fortalecer a nossa intuição e, ao mesmo tempo, um meio de fazer ciência, de fazer poesia, né? Mas eu vou pegar um pouco das palavras que
cada um de vocês já colocou aqui. Então, sim, resgatar, aquecer e tecer com o coração, com a ela, e aí eu penso nesse atar, né? Tecer corações. E a minha motivação de estar aqui com vocês é a amizade com Deus. A amizade é um bem muito precioso. O que fazer com as mãos, que é o corpo em movimento, o gesto consciente do ofício. Eu tinha pensado em várias frases, mas eu vou ficar com ocupar o espaço público. Muito obrigada por você ter falado, ter pensado, ter dado esse depoimento. Lindo mesmo estar nesse fio da vida. Quem ia falar agora é a... Quem gostaria de falar? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês e é muito bonito ficar ouvindo toda essa energia positiva desse projeto, esses afetos. E aí, muitas palavras que vocês foram falando foi reverberando positivamente em mim e vendo quão bonito é esse projeto e quão bonito é esse fio que conecta todas vocês, né? Todos vocês. E isso é maravilhoso. Vou me apresentar bem rapidinho aqui. Eu sou Andréa Dalolio, eu sou arquiteta e trabalho com a parte de artes visuais dentro, com foco no têxtil e com curadoria de arte. E faço parte do coletivo aqui com a Glória, com o Alexandre, com a Rossana. E para mim, assim, sempre é uma grande alegria ouvir, né, outras pessoas com a mesma empolgação, a mesma paixão pelo têxtil, e eu me sinto em casa. Então, isso é maravilhoso. E aí eu fui vendo várias palavras que vocês foram falando e contando as histórias, e vi o quanto esse fio da vida conecta vocês, né? Na verdade, isso vai reverberando e conectando outras pessoas também. E esse fio que rompe territórios, né? Que atravessa os mundos, atravessam quilômetros também, que não tem essa distância física. Então, isso é muito bonito. E aí, a minha reflexão sobre esse manual, em que a gente tem com as mãos o criar. Quão bonito é esse criar? Né? E a gente tem esse criar como algo muito vivo, né? Quem trabalha com essas mãos, porque a gente materializa o nosso pensamento através justamente do gesto, e o gesto que pulsa no nosso coração, nos nossos sentimentos. E aí, eu acho que essa trama sempre é uma trama de afetos, né? Uma trama onde cada um coloca sua energia nela, e com essa fio da vida permite que a gente exista também através dele. Então, eu acho isso muito interessante, muito bonito, muito empolgante. E aí eu fiz aqui uma pequena estrofe aqui, que o fio ancestral é uma memória que abraça, é uma semente que voa, renasce e se refaz. Entrelaça histórias, faz o mundo girar, tecendo futuros e semeando afetos. Então, foi um pouco que eu colhi aí de vocês, né? E, assim, é muito bonito, muito bonito. Espero realmente que essa semente plantada, ela colha frutos maravilhosos e que cresça mesmo e floresça cada vez mais. Muito obrigada pelas suas palavras. Estou bastante emocionada de ouvir você falando de o que é esse fio da vida, como você vê o fio da vida, como ele nos conecta. E com certeza, né, você estando aqui já está sendo entrelaçada, junto com a Glória, entrelaçada, né, Glória também, todo mundo vai se entrelaçando nesse coletivo, e eu acho que o fazer coletivo é o mais importante, né? Então, a gente ouvir o que os outros falam sobre é muito importante. Eu vou aproveitar, vou falar
não sei se uma frase, mas alguma coisa a respeito. Meu nome é Maristela, né, Colombo, eu sou psicóloga, sou psicodramatista, sou psicanalista, então um pouco das coisas de fazer aqui, eu acho que tem a ver com psicodrama, e acho que alia muito bem a questão terapêutica das artes manuais, a gente conversa muito, eu, a Rô, a Thelma, sobre essas questões, e eu falo que acho que eu tenho essas cabeças, né? Então, sabe aqueles quadrinhos que a gente vê nos posts, que a pessoa senta em terapia toda, né, toda emaranhada e o terapeuta vai tricotando, né? Eu penso que eu penso muito com a cabeça. Mas, quando a gente começou tudo isso, e a Rô fazendo os cursos de mandala, e a gente fazendo um monte de curso de TC no papelão, tudo online, né, nessa época do Fio da Vida, eu já estava entrelaçada, eu fui percebendo que a gente só não, o que a gente não faz é valorizar o que a gente faz com as mãos, por isso era a pergunta que eu fiz, né? O que é isso? Porque a gente faz tanto com as mãos que às vezes a gente deixa de valorizar o que faz. Então, a mulher, ela nasce bordando, costurando, fazendo uma barra de calça, apertando aqui, porque o vestidinho de assim, ela vai lá dar os pontinhos, ela vai para curso de costura, aí ela vai bordar, ela aprende a tricotar, ela aprende a crochetar, né? Quem tem a possibilidade vai tecer. Então, e a gente não valoriza. E isso tem um valor inestimável. Eu fico pensando aqui que o quanto participar do Entrelaçadas foi importante para mim, né? Para entender como isso funciona, como isso é terapêutico. Quando você está agitada ou você está desesperada, assim, tentar fazer alguma coisa, fazer um pão, amassar um pão, fazer uma comida. A comida é algo que nos nutre, né? Tipo um amor, se ela for bem feita, feita com as mãos, todo mundo fica satisfeito. Então, o fio da vida, para mim, é uma coisa que pode adormecer, gente. Tem fio, nós falamos muito assim, nós adormecemos e ele brota com mais força de novo, ele só não pode se romper. Eu acho que o fio da vida ele é feito de várias texturas, né? A árvore que entrelaça suas raízes, que parece um tear, o tecido, né, um tear, tudo na natureza, eu acho que é fio da vida, fio condutor da vida, é um fio conector. Então, o fio da vida, para mim, é conexão, e estar aqui nesse momento com vocês é uma maravilha. Eu agradeço muitíssimo essa ideia que foi tida, né, com as entrelaçadas de fazer o fio da vida, e que a gente possa continuar criando, fazendo, entrelaçando. Tem mais para falar? Então, boa noite a todas. Hoje eu tô ouvindo, tô de ouvinte hoje, mas vocês falaram tantas coisas bonitas que foi se encaixando assim em mim, sabe? Mas o fio da vida é assim, o que veio trazer é uma criatividade, um redescobrimento de um talento, de um dom escondido, que através das artes, do artesanato, do trabalho manual, o tecer, o bordar, aí aconteceu comigo, você vai descobrindo outros dons, né? Outros talentos, que no meu caso foi que eu desenvolvi na culinária, a confeitaria, né? E saber que eu posso, que eu consigo, né? Então, o fio da vida é isso, é vida, é redescobrimento, né? É tudo isso,
é vida, fio da vida, é vida. Lindo, muito obrigada. Obrigada, Fátima. O fio da vida é vida. E eu Fio acho da que você, vida é vida, adorei. Fio da vida é vida. você deve tecer muito, né, com as suas mãos, fazendo eu não sei, mas eu imagino assim, tortas, as coisas que você acaba fazendo, né, na questão ai meu Deus, do alimento, né, que você faz, das suas tortas, dos seus bolos, quanto que você tece para deixar aquilo bonito, sabe? Quanto que você descobre maneiras de tecer aquilo para que ele fique mais agradável aos olhos, sabe? Que a gente come com os olhos, né? Então, muito obrigada de você ter falado desse descobrimento de um dom, né? Sim. Amassar o pão é o dom, é fio da vida. Obrigada. É só você Eu que vou está falar agora. O fio da vida, ele continua representando para mim algo pulsante, não para mesmo de acontecer dentro de mim. E ali naquele instante da pandemia, do final da pandemia, receber tudo aquilo, todo aquele material que nós recebemos, que foi um volume gigantesco, com os depoimentos pessoais, como hoje a gente ouviu depoimentos pessoais, esses depoimentos pessoais, eles nos tocam em todas as células e a gente só percebe isso quando se abre para ouvir, quando se disponibiliza para ouvir. Então, o fio da vida, tudo que ele me ensinou naquele momento, eu não tive condições de assimilar de tão grande que era. Então, ele me deu, naquela época, uma alegria imensa e também um susto muito grande, assim, sabe? Como isso é grande, como não cabe em mim, né? E, por sorte, era um momento de encerramento de ciclo, eu teria como gestar tudo aquilo. Então, deu para segurar, mas era demais. E depois desse tempo todo, o que eu sinto é que ele volta chamando, pulsando, vem com essa carga de repente encontrar uma carta que vem dos povos originários no momento em que o ambiente está assim. Então, ele para mim é uma conexão mágica, potente, que só existe no coletivo, né? E o coletivo ele pode ser qualquer aglomerado de pessoas, assim, não importa, é para além de pessoalidades, é para além de posturas políticas, é para além de religiões, é para além de cores, é para além de qualquer coisa, sabe? Assim que eu sinto que esse fio que passa e permeia por todos nós, por aquele que é vivo, ele é a única coisa que pode nos levar adiante como travessia nesse momento mundial que a gente está disposto a viver, continuar e se transformar, né? Então, o meu sonho com o coletivo, inicialmente, era compartilhar tudo que eu sabia sobre tecer, sobre o terapêutico da vida, sabe? E como conviver, falando coisas interessantes, tecendo palavras, trazia bem-estar. Era isso lá há 6 anos atrás. E hoje, depois de tudo isso, o meu sonho é o coletivo em si, como base, sabe? Como pulsação, como base para novos voos, para novas travessias, tendo a arte, claro, né? Como leme, como direção e como meio para aliviar a tensão. E a gente viu pelos depoimentos, assim, teve depoimentos aqui que eu nunca tinha ouvido, que é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, o que uma ação dessas traz de cada um e continua reverberando ao longo da vida. Então, assim, o fio da vida realmente é vivo, né? E o que eu vim pedir e compartilhar é que a gente sonhe mesmo junto e traga aqui futuros que possam nos trazer experiências outras,
na troca dos nossos saberes, dos sabores, já que temos aqui até culinárias, né? Fazeres e amores. E o que a gente gostaria é que nesse caldeirão redondo surgisse o embrião de qualquer próxima... que tudo surja do coletivo e nada seja imposto por uma cabeça ou outra, né? Que venha sempre desse redondo entre nós, desse entrelaçamento do que a vida brota em nós. É isso que é meu sonho agora com vocês e para quem mais vier, né? Não sabemos o formato, não sabemos nada, estamos aqui, é essa a nossa... E assim, no momento que a gente está reunido, para mim isso é muito claro, em termos de potência, de possibilidade, de concretude. Eu penso que quando a gente falou em expectativa, qual é essa expectativa, né, de estar aqui nesse encontro, nessa mesa redonda? Nós vamos falar qual é a nossa expectativa agora. A nossa expectativa é que projetos saiam daqui, projetos que a gente possa dividir junto, que a gente pode realizar junto. Então, o que a Rô acabou de colocar é a nossa expectativa. Que vocês vão trazer para nós, para a gente ter a expansão do fio da vida. Lógico que vocês trouxeram muita coisa, por isso as frases, né? As frases já vão ser compostas, com certeza, se vocês permitirem, lógico, no artigo que a gente ainda tem que fazer, né, Rô? Então, são depoimentos muito fortes, são frases fortes, né, de vida. Então, por isso que a gente quis fazer esse encontro. Vocês estão preparadas para o que vai ser 2025? Vocês estão preparados para a gente expandir o fio da vida em 2025? Está todo mundo junto? Cadê? Estamos aqui, não estamos aqui? Vamos embora. Rô, com você. Acho que era isso, né, Rô? É isso que aconteceu. Eu estou, assim, sentindo uma alegria muito grande com tudo isso, com tudo que a gente pôde tecer aqui. E acredito que está tudo aí lançado e que já está... É só a questão de alguns dias para captação do que a gente fez aqui, né? Eu fiquei muito atenta para o que a Andrea trouxe, porque é muito importante alguém que está chegando, que sempre esteve junto, mas que está chegando, tem um olhar diferente, assim, eu quero ler com mais atenção aquela pequena poesia que ela fez, e aí a gente deixa isso decantar, e tranquilo que está aí, está no ar, né? É isso que eu sinto. Não tenho uma expectativa no sentido de expectativa, é como se eu tivesse certeza que tem algo traçado, né? Para ser captado, assim que eu sinto. Acho que, na verdade, pegando um pouco do que falou minha conta no Costurando a Vida, só um pouquinho, a importância da gente ficar, né, costurar, crochetar, bordar, fazer pão, amassar, fazer o bolo, né, sabores, saberes, e ter sempre pontos de exclamação nos bolsos, para a gente ter sempre a mão, né, a maneira da gente se espantar com a beleza da vida, com a beleza do fio da vida, na esperança de um mundo melhor. Ale? Eu fiquei muito curioso, porque as pessoas não sabem. Depois do evento, Fio da Vida, você se mudou de Tupã e você foi morar numa outra cidade.
e um tempo se passou de lá até aqui. Como esse evento reverbera na sua pesquisa acadêmica? Na minha pesquisa? É. Do quê? A sua pesquisa acadêmica. Estamos aqui numa mesa redonda. Ah, tá certo. Como que reverbera na minha pesquisa acadêmica? Tá. Como você trouxe isso para esse universo? Tá. Logo que eu me mudei, que eu cheguei aqui, ainda muito inflamada com tudo aquilo, e não tendo como conter no corpo e o que fazer com tudo aquilo, eu fui procurar a escrita, né, para dizer do meu corpo mesmo, para deixar saírem as palavras do corpo para eu compreender o que estava acontecendo, tá? Porque foi realmente muito forte. E a minha pesquisa acadêmica, ela veio junto com veio muito forte, mais a partir da escrita. Aí eu dei um tempo na tecelagem, você sabe, você acompanhou. Fui, voltei. Fui pesquisar minha própria história têxtil, com esse olhar da escrita. E aí eu chego nesse momento onde encontram-se mesmo em mim agora o texto e o têxtil, né? Que é esse momento novo. Que eu acredito que todas essas questões emocionais, elas se transformaram mesmo em corpo, em organismo, e já passaram para as palavras, que já estão escritas. E que agora eu vou usar o tecido como base para essa escrita, porque sou eu não tenho como não usar. Eu não tenho como escrever só num papel, não me representa, embora eu tenha tentado, né? Então, eu continuo pesquisando, eu continuo com o corpo procurando, inquieto. Tá? E tanto que eu tenho tecido um corpo, venho tecendo um corpo, que eu chamo de uma boneca, faz bastante tempo. Tecendo e escrevendo, tecendo e escrevendo. O que eu percebo é que isso é um processo que apenas continua. O que reverbera, o que tem trazido para mim é a questão assim, a gente não tem um resultado, a gente tem um processo, a gente tem um caminho, assim que eu me sinto. E eu não consigo caminhar sozinha. Eu não vejo o menor sentido em caminhar sozinha. Eu não sinto potência em estar sozinha. Entendeu? Então, assim, tudo isso, os livros, a escrita, as mesas redondas, os nossos encontros, os sonhos do que pode vir, né? E o que eu entendo e sinto mais forte, Ale, hoje, com uma consciência da vida mesma, da idade, é que o que dá para fazer diante desse cenário que a gente está vivendo é fazer junto aquele dom que a gente tem. Contagiar, contaminar com aquilo que a gente tem. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas foi o que eu tinha para trazer, né? Então, eu acho que, complementando um pouco tudo isso que você falou, Rua, a respeito de fazer junto, eu acho que isso tudo foi um grande aprendizado que nós tivemos no Nós Entrelaçadas, né? Onde nós passamos, assim, foi de um grupo pequeno que começou nós duas, e aí ele foi crescendo, e nós começamos a perceber que a gente junto, a gente conseguia fazer com que a gente vivenciasse de uma maneira muito alegre tudo, evitando tantos problemas, que o convívio, eu acho que foi, para mim, isso foi uma lição incrível, de como conviver com as pessoas, aceitando as diferenças de todas elas, né? Porque foram, assim, reuniões fantásticas que nós tivemos, né? Foi uma experiência inesquecível. Eu sempre digo isso para você, né? Que isso foi um divisor de águas para mim. Antes pandemia antes entrelaçadas e depois das entrelaçadas, né?
Aí teve esse período todo de afastamento e que agora nós estamos tentando reativar, colocando essa semente de uma forma em que, mesmo que a gente não esteja presente fisicamente, a gente tenha condições de ter esse convívio como nós tivemos e de fazer alguma coisa que esteja voltada à arte, né? Eu acho que acho que para mim foi bem isso que aconteceu, e eu acredito que essa história de aprender a dividir e conviver para somar no resultado do trabalho, isso tudo foi muito positivo mesmo. Obrigada. Só continuando falar para ler o seguinte, né, que ele fala da parte acadêmica, que é toda a que ele traz. Ale, agora eu acredito que depois desse percurso todo, eu vou falar aqui porque ainda não falei para você, eu vou iniciar o livro que é relacionado ao final da pós-graduação e que está todo entrelaçado, tá? 2025 é esse o projeto, além dos outros. E agora eu sinto essa prontidão do corpo. E essa prontidão também das palavras que eu fui buscar, dos livros que eu fui ler, essa prontidão para fazer esse livro. E nesse livro eu venho trazer a minha história têxtil, junto com tudo isso. E tudo é uma história de vida, né? E tudo é tecelagem, tudo é tecelagem. Tudo é tecelagem. Você parou de tecer e foi tecer palavras, descobrir palavras, é tentar entender isso e tecer. De novo, tramar. E aí, desde o começo, eu acho importante falar dessa questão da pós-graduação da Nina Veiga e dos congressos que a gente participa, porque a gente já escreveu 3 artigos, né? Então, pensando na academia, como isso pode ser transformado, todo esse trabalho que a gente foi fazendo, a gente foi escrevendo, né, colocando nos congressos da Nina. E é uma forma de mostrar quanto que é terapêutico também, quanto que é importante, como faz você crescer, desenvolver, se redescobrir, como foi falado. E desta forma, a gente aprendeu que a gente precisa escrever aquilo que a gente faz. E isso está dando muito certo. E aí a gente é grata a todo o coletivo. Achei bacana que você perguntou, tá, Alexandre, sobre como isso funciona com essas questões da academia, né? De escrever, de fazer o artigo, de tecer as palavras, de transformar em poesia, sei lá. Para além do convívio, para além do bem que faz, eu acho isso muito, muito pontual, muito, muito importante e objetivo. Também gostei muito. Porque é muito importante, meninas. Assim, eu sempre fico pensando, quando eu tecia, vou chamar no escuro, onde eu não refletia, eu pensava sobre o que eu estava fazendo lá no primórdio de 2008, e como é importante unir ou tecer essas duas coisas, tanto a ciência como a poética, né? A arte e esse lidar com conceitos, lidar com definições, lidar com provocações, que é um pouco o que eu senti quando eu tive em 2 momentos com vocês, né? Primeiro a gente fez um trabalho, um encontro, uma oficina na cidade, posteriormente eu voltei para o Fio da Vida, e esse conhecimento que vocês estavam disponibilizando para um grupo de mulheres que se reuniam com esse fazer manual como mote de entrelaço, e é esse compartilhar conhecimento e essa produção de pensamento, né? E aí eu fiz essa provocação para a Rosana, porque ela se distancia. Na fala dela, ela diz que durante o evento e posteriormente ela estava muito impactada porque eu vi a garagem dela cheia, inteira, repleta de fios que vieram de todo o Brasil. 2 anos se passaram, né, do evento. Vai fazer 2 anos agora. Isso? Não, fez 2 anos, né? 2,5 já. 2,5 já. Então, trazer isso para a escrita, trazer isso como eu fiquei muito curioso de entender como você trabalhou isso enquanto pesquisa, né? Como esse material
humano, sensível, orgânico, coletivo, como isso foi transformado em pesquisa, foi transformado em texto. Era isso a minha provocação. Será transformado. E também teve uma outra coisa que eu esqueci de falar. Eu comecei a fazer terapia há 1 ano e meio também, para dar esse, sabe? Então, tá tudo sendo tudo participando dessa composição, né, do corpo, para que esse corpo transforme tudo isso que recebeu, porque foi muita coisa. Então, assim, para não sair também loucamente, enlouquecidamente, né? Um conteúdo desses, uma experiência dessas, ela merece essa dedicação, esse respeito, esse tempo, inclusive, de resguardo, né? Pela minha saúde, pela saúde do próprio acontecimento, né? Então, eu tenho isso claro e, para isso, eu tenho me preparado. Vamos fechar, Rô? O tempo está ótimo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Acho que a Glória levantou a mão, essa menina. Isso, essa menina. Quero agradecer assim, a estar aqui, continuamos aqui sempre, né? E do que eu ouvi e que participei, a palavra-chave da minha vida é transformação. Então, eu me vejo dentro desse processo de transformação que perpassa o Nós Entrelaçados e a vida anterior, né? Quando as tramas experimentais chegam na minha vida, elas já existiam, mas eu não materializava, né? Então, essa materialização, essa potência, eu não tive ainda tempo para fazer o meu sabático, mas eu preciso. Mas todo esse processo, hoje eu estou conhecendo vocês pessoalmente, quase presencialmente, né? Me fez também, me constituiu também. Hoje eu posso afirmar, há poucas horas eu falei com um grupo, quando eu apresentei, hoje eu sou escritora. Hoje eu posso dizer, eu escrevo no TA, eu escrevo no crochê, eu escrevo nas páginas, na internet, em um livro. Então, eu estou tendo a oportunidade cósmica de materializar a potência que foi escrito lá no meu mapa quando eu nasci, né? Então, eu agradeço muito estar aqui e do que eu percebi nas falas, viu, Rosana, minha colega da pós-graduação em artes manuais para terapias e que me apresentou outras entrelaços, que foi vocês, a terapêutica do nós. Eu acho que é isso, nós entrelaçados e esse momento. E vou falar algo aqui que o Alexandre vai compreender, não sei se outros vão compreender. Hoje eu sou uma estudante profunda de astrologia, né? Estou num estágio bem avançado, em que eu percebi que o meu maior desafio era lidar com o nós. Eu que tenho um ascendente lá na casa 1, em Leão, um Plutão firmão lá, então meu desafio era encontrar minha turma, e eu encontrei, né? Eu encontrei através das tramas, da tecelagem, da pós-graduação que nós realizamos juntas, e estou assim à disposição para dar continuidade a esse entrelaçamento dos nós entrelaçados, de nós todos entrelaçados. Muito obrigada. Obrigada, que delícia. Obrigada, Glória. Lindo. Então, podemos encerrar nossa mesa. Muito obrigada. Obrigada de coração por todo esse percurso, né, que a gente tem feito juntos e por tudo que virá. Estamos juntos. Vamos fechar com um movimento que a Andréia acabou de fazer, que ela cruza as mãos, por favor, Andréia. Isso, vamos fechar com esse movimento? Vou pôr aqui, eu quero também fazer. E a gente fecha com um abraço coletivo? Vamos, já estamos. Já estamos. Muito bom. Então, um grande beijo, um abração. Até já.